Ei, me responde três coisas. Primeiro, será que realmente Jesus é a única porta de salvação? Será que o ladrão mencionado em João capítulo 10 realmente é o diabo? E mercenário, será que realmente é o falso profeta ou é uma outra coisa que não te contaram? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no Evangelho de João. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui desse lado tem o botãozinho vermelho, aqui mesmo, clica nele, se inscreva, por quê? Porque todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Afinal de contas, Jesus é a única porta de salvação? Será que ele é o único meio que nós podemos nos salvar? Existe salvação longe de Jesus? Será realmente que quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele estava se referindo ao diabo, ao Satanás? Será que realmente mercenário é o falso pastor? Ou existe uma outra coisa que não te contaram acerca dos mercenários? E é isso que nós vamos estudar aqui. E eu preciso que você pegue papel, pegue caneta, pegue a sua Bíblia para nós esmiuçarmos o capítulo 10 do Evangelho de João. Você está lendo todo o Evangelho de João? Nós já chegamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Se você não fez, pare agora a aula imediatamente, leia pelo menos o capítulo 10, aonde nós vamos nos debruçar para entender a lição de número 6, que tem como título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Agora que você já leu o capítulo 10 do Evangelho de João, você precisa entender o seguinte. Tópico primeiro, Jesus, a porta das ovelhas. Ponto 1, o contexto. Vamos entender por que Jesus comenta essa parábola. Por que ele faz essa alegoria? Porque ele usa a figura do pastor, das ovelhas, do curral, do aprisco, porque ele usa essas figuras de linguagem para ensinar uma verdade, porque ele usa a palavra ladrão, porque ele usa essas metáforas, essas alegorias para ensinar uma verdade profunda para os nossos dias. Você precisa ler também o capítulo 9, mas antes que você leia o capítulo 9, deixa eu te explicar o que acontece no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença em qual dia? No sábado. E isso causou um maior problema para Jesus lá na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus está envolvido na festa dos tabernáculos e ele cura um cego de nascença justamente no sábado. E o que acontece? Jesus é expulso da sinagoga. Por quem? Pelos líderes da sinagoga. Então ele cura as pessoas, os fariseus o expulsam justamente da sinagoga, e aí começa então o capítulo de número 10. Mas olha o que diz o capítulo de número 9 e o verso de número 41. Diz da seguinte forma, João capítulo 9, verso 41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que Jesus está querendo dizer para aqui? Jesus está denunciando o pecado dos fariseus. Ele está denunciando a incredulidade dos fariseus. Porque quando Jesus cura esse fariseu, ele é expulso da sinagoga. E depois que ele encontra esse fariseu, ele encontra o cego, ele prega para o cego e o cego acredita que ele realmente é o Filho de Deus. E Jesus, em um tom irônico, olha o que diz no verso 40, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também
nós somos cegos? Aí Jesus diz, claro que vocês são cegos. Por quê? Porque vocês estão vendo e não estão acreditando. Então vocês estão cegos. E dentro dessa incredulidade, dentro dessa cegueira espiritual, dentro dessa insensibilidade espiritual, que nasce a narrativa do bom pastor. Jesus, justamente, então, baseado nessa narrativa, nessa cegueira espiritual dos fariseus, ele conta a parábola do bom pastor. E aqui ele usa algumas figuras. Quais? Primeiro, ele usa a figura da porta. Segunda figura que ele usa, a das ovelhas. E a terceira figura que ele usa aqui é o aprisco, ou redil. E a quarta figura que ele usa aqui é a figura dos ladrões, que depois ele usa a expressão mercenário. Então, o que é a porta aqui? Aprenda isso. Pega papel, pega caneta, olha que fenomenal. Porta em hebraico é delet. Delet é porta. A primeira letra para porta é a consoante dalet. A expressão porta em hebraico é delet. A letra dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. É Aleph, Bet, Gimel, Dalet. É isso mesmo. Então é Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. E a letra Dalet em hebraico, ela significa religião. É aquilo que liga. Então, quando Jesus usa a expressão porta, ele está falando sobre o que se conecta, o que faz a transição de um mundo para um outro mundo. Porque porta é a transição de ambientes. É a transição de algo. A porta tem a função de abrir e de fechar. A porta tem a função de ligar elos que estavam desconectados e de repente você conecta. Por exemplo, dentro da sua casa. Você tem uma casa e você quer fazer uma conexão de ambientes. O que você faz? Você abre uma parede. Dentro dessa parede você abre uma porta. Esta porta pode ser fechada ou literalmente aberta. Ela tem a capacidade de ligar ambientes que estavam travados, inacessíveis. A religião tem esse poder. Ele tem o poder de acessar outros ambientes, mas a religião também tem o poder de fechar ambientes, de lacrar ambientes, de potencializar o não acesso a algo novo, porque se eu fecho a porta, eu posso estar fechando para algo novo. Mas se eu fecho a porta também, eu posso ter acesso exclusivo em um determinado assunto. Por isso que a porta, ela é algo muito interessante, algo muito profundo. A porta, do mesmo tempo que ela liga, ela desliga. Do mesmo tempo que ela acessa, ela quebra o acesso. E depois da porta, ele tem a figura da ovelha. Por quê? Porque a ovelha tem a ideia de algo inocente, algo que precisa ser cuidado. Ovelha fala de inocência, de cuidado, de carinho, de vulnerabilidade. Ovelha fala de sensibilidade aguçada. Então eu tenho porta, eu tenho ovelha, agora eu tenho um redil, um aprisco. A palavra aprisco ou redil aqui em hebraico é gederá, que significa lugar de cuidado, lugar onde eu me sinto pertencente a um grupo. Eu estou realmente conectado em alguma coisa. Então Jesus pega essa figura de linguagem, ele pega esses elementos simplesmente para nos instruir, para nos conectar ao capítulo 9. Por quê? Porque no capítulo 9 ele é expulso. No capítulo 9 ele não pertence mais àquele local. No capítulo 9 tem alguém que manda no aprisco, na sinagoga. Lá no capítulo 9, existe um grupo de pessoas que está dentro da sinagoga, mas são expulsas daquele local. Então, por isso que Jesus faz dessa metáfora uma grande praticidade da vida. Então, ele tem a figura aqui da porta,
ele tem a figura da ovelha e ele tem a figura do redil. Depois ele usa a figura do pastor e ele também tem a figura do ladrão. Aí Jesus vai instituir, ele vai definir que a única porta de acesso à verdadeira religião é ele. Olha que interessante no capítulo 10, verso 1 de João. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Ele está me informando que o único meio de você acessar o curral é pela porta. Não adianta ter atalhos, não adianta ter mecanismo para fugir da única maneira correta de você adentrar nesse curral. Se você quer pertencer a este grupo, entra da maneira correta. Aí ele continua no verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele usa a expressão porta. A mensagem da porta aqui me significa no mínimo 4 coisas. Primeiro, acesso único. Jesus é o único meio a qual eu acesso o aprisco. Não existe outro meio de acesso ao reino de Deus, não existe outro meio de acesso à espiritualidade a não ser Cristo. Eu não estou falando aqui de denominação, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do Cristo ressuscitado, do Cristo crucificado, do Cristo que foi assunto aos céus. Esse Cristo que foi crucificado, ele é a porta. Então essa porta é o acesso único. Essa porta não pode ter um caminho alternativo. E além da regra absoluta, essa porta é o modelo. É a porta que me faz. É a porta, é o Cristo. E olha o verso de número 8. O verso de número 8 é muito intrigante porque diz o seguinte: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Tem muita gente que vai interpretar aqui que antes de Cristo, todo mundo era usurpador da fé. Ladrões, mercenários, aproveitavam da fragilidade das pessoas para introduzir a fé. Então Cristo é o verdadeiro modelo de acesso de uma espiritualidade verdadeira. Cuidado! Porque se isso for verdade, como que eu trato, então, todos os profetas do Antigo Testamento? Eu vou negar aquilo que os profetas fizeram? Eu vou negar Malaquias, Sofonias, Obadias, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Jonas? Eu vou negar Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Eu vou negar Sofonias? Eu vou negar Oséias? Eu vou negar o que esses homens fizeram? Eu vou negar a atividade dos profetas que não escreveram a Bíblia, por exemplo, Elias e Eliseu, que fazem parte do movimento dos profetas não literários? É claro que não. Eu preciso entender, eu preciso ter a ciência de que eles fizeram parte desse processo. O que Jesus está dizendo aqui foram homens que vieram antes dele e que diziam que eram a porta, que diziam que tinham um método correto de acesso ao Pai, que se diziam a porta ou se diziam detentor de um método correto. Esse método correto, se não fosse aquilo que Deus deu através da lei e dos profetas, não tinha nenhuma validade. Então, o verso 8, ele não menospreza o Antigo Testamento, ele valida o Antigo Testamento e menospreza as pessoas que invalidavam o Antigo Testamento. Então, Cristo está no verso 11 invalidando aqueles que invalidavam o Antigo Testamento e exaltando os profetas do Antigo Testamento. Aí eu entro no ponto de número, ou no tópico segundo, o aprisco das ovelhas. Ponto 1, parábola ou alegoria. Querido, aqui você precisa entender o seguinte, de forma muito simples, o que é uma parábola? A parábola é um conto rápido e que tem um objetivo de uma aplicação final. Alegoria é cada detalhe é importante para uma aplicabilidade.
verdade. Então essa que é uma pequena diferença entre parábola, é um conto geral com uma aplicação no final. Você pega duas coisas e coloca lado a lado, por isso que é parábola, parabola, ou seja, ao lado eu estou comparando, e nessa comparação eu pego algo que existe e eu faço uma aplicação no final. Uma alegoria, eu pego vários detalhes dessa história para fazer várias aplicabilidades ao longo do meu discurso. Aí eu entro no ponto 2, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas é muito interessante. Por quê? Porque Jesus vai dizer que as pessoas estão entrando dentro deste aprisco. Então eu já aprendi que ele é a porta. Não existe outro meio. Ele, além de ser a porta, tem que passar por ele. Ele é o pastor e o mesmo pastor é a porta. Então eu preciso passar por ele. Então não tem outra escapatória. Se ele é o verdadeiro pastor, eu preciso entrar no aprisco. Como que eu entro no aprisco? Eu tenho que passar por ele. Mas afinal de contas, o que é o aprisco? Para que serve o aprisco? Anota essa, pelo amor de Deus. Aprisco não aprisiona. Por quê? Porque as ovelhas ficavam o dia inteiro longe do aprisco. Quando é que ela vinha para o aprisco? Ela vinha ao anoitecer. Quando estava ficando tarde, quando a noite estava chegando, era que o pastor conduzia as ovelhas para o aprisco. Então tira essa ideia de que o aprisco aprisiona. Uma outra ideia que você precisa tirar é que o aprisco, o redil, o curral, ele não segrega. Ele não divide, não tem lugares específicos, não tem área VIP dentro do redil. Dentro do redil, dentro do aprisco, não tem área VIP para ninguém. Então tem algumas igrejas que estão criando as áreas VIP. Não existe área VIP dentro do curral. Jesus disse que nesse aprisco não podia ser um aprisco dividido. Uma outra coisa que não pode ter no aprisco, ou que na verdade que tem no aprisco, é cuidado, é amparo. O aprisco ele tem a ideia de libertar. Por que ele tem a ideia de libertar? Porque quando você, ao amanhecer, quando você está livre para viver a sua própria vida, para você viver a sua própria experiência neste mundo, você lembra que você pertence a um aprisco. Você naquele momento não está fisicamente no aprisco, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, você está conectado com esse aprisco. Você não vê a hora de voltar para esse aprisco. Esse aprisco é o lugar onde você aprendeu que é amado. E você ama lá fora. É no aprisco que você aprendeu que você tem um posicionamento quando está longe do aprisco. Você entendeu que longe do aprisco você se comporta como se estivesse dentro do aprisco. Então o aprisco não aprisiona, ele não segrega, mas ele liberta. O aprisco acolhe. O aprisco é um lugar realmente de proteção. Ele liberta, ele protege, ele cuida, ele ampara. Dentro do aprisco, todos são iguais. Dentro do aprisco não existe o maior e nem o menor. Todos precisam estar conectados. Todos têm o mesmo direito. Todos têm os mesmos privilégios. É no aprisco que eu aprendo a compartilhar. É no aprisco que eu aprendo a me doar. É no aprisco que eu aprendo que eu preciso amar e ser amado. É no aprisco que eu aprendo que eu preciso me doar e que eu vou receber também em troca. É no aprisco. Então, o aprisco é um lugar de aprendizado. Aí eu entro no tópico terceiro, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Aqui você precisa entender dois pontos fundamentais. Primeiro ponto,
que quando Jesus disse que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, ele não estava falando que era o diabo. Tira isso da sua cabeça. São textos mal interpretados. João, quando disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, ele está falando sobre os falsos profetas, sobre os mercenários da fé, sobre aqueles que querem a sua lã, aqueles que querem tirar o proveito de si, não são verdadeiros pastores. Embora o diabo ele tenha essa função de matar, roubar e destruir, no capítulo 10 de João, ele não se refere ao diabo. O diabo está muito longe, ele se refere a pessoas que se infiltram dentro do aprisco para tentar roubar, matar e destruir. Porque ele se veste como ovelha, ele fala como ovelha, ele prega como ovelha, ele fala línguas estranhas como ovelha, ele se porta como uma ovelha, mas é um lobo para matar, roubar e destruir, para matar você, para tirar a sua lã, para deixar você desnudo, para deixar você emocionalmente ferido e dependente dele. Aprenda a ler a Bíblia de forma correta, para não cair mais nesses enganos terríveis. Agora que você já entendeu isso, eu entro no ponto 1, o bom pastor. João capítulo 10, verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas as ovelhas. Anota essa. Nós temos que ter pastor. Ah, mas eu não tenho pastor, tá amarrado. Quem disse isso? Miguel. Missionário Miguel disse essa besteira. Nós temos um pastor, sim. Nós precisamos ter Jesus como nosso supremo pastor. João capítulo 10, verso 11. Não importa o que os pastores estão dizendo, o que os teólogos estão dizendo, o que a mídia está dizendo, a Bíblia diz em alto e bom som: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Temos que ter Jesus como pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Porque cai entre nós. Será que o teu pastor, ele dá a vida por você? Eu aposto que não tem um pastor. Querido, presta atenção, isso é muito forte, isso é muito profundo. Eu preciso ser verdadeiro. Precisamos ser verdadeiros. Amamos a obra de Deus. Temos uma paixão pela obra de Deus. Mas ser pastor igual Cristo foi, realmente isso é para Ele. Ele é o sumo pastor. Ele realmente é o pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas. É muito complicado essa ideologia. É muito complicado nós entendermos e personalizar ou divinizar a figura do pastor. Porque se o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, isso é muito sério. Ele deixa realmente de viver para si e passa a viver para outras pessoas. Embora teve vários e vários homens no passado, vários e vários homens hoje na atualidade que dão a vida pela causa do evangelho, mas isso está muito complicado nós identificarmos. Por quê? Porque hoje o que vale é o dinheiro. Hoje, o que vale é o poder aquisitivo. E aqui você precisa aprender uma verdade: a distinção entre mercenário e pastor. Hoje eu vou desmistificar o conceito de mercenário. O que é mercenário? Mercenário, presta atenção, mercenário não é um ladrão. Mercenário não é um falso profeta. Mercenário não tem nada a ver com alguém que não é antibíblico. O que significa a palavra mercenário? Mercenário, em grego, usado pelo apóstolo João, é aquele que recebe um salário. É aquele que trabalha profissionalmente. Ele exerce um cargo, ele é pago para fazer. E todas as pessoas que são pagas precisam fazer bem feito. A questão aqui não é que ele faz relaxadamente. A questão aqui não é que ele faz de qualquer jeito. Por quê? Porque ele foi pago. Ele é um mistotós, que significa literalmente, ele é um assalariado. Ele é alguém profissional, capacitado para exercitar
uma profissão e para essa profissão ele recebe uma recompensa, ele recebe um salário. O que Cristo está combatendo aqui é a não devoção, é a não entrega. Porque nós precisamos fazer com amor, com carinho, nós precisamos fazer profissionalmente. Me entenda a palavra profissionalmente. Quando eu falo profissionalmente, eu preciso fazer com técnica, com habilidade. Eu preciso fazer com maestria. Por exemplo, se você foi chamado para ensinar, que haja dedicação no ensino. Se você foi chamado para pastorear, faça isso com maestria. Faça isso com dedicação profunda. Faça isso com amor, com esmero, com excelência, com profundidade. O que Cristo está quebrando aqui é a motivação que você faz isso. Embora eu possa fazer profissionalmente, eu posso fazer tecnicamente, eu posso exercer perfeição na minha habilidade em pastorear, em guiar pessoas, mas eu faço isso desde que eu seja um assalariado, desde que eu recebo para fazer. Por quê? Porque se eu deixo de fazer, ou se eu deixo de receber, eu deixo de fazer. E não me vem com essa história, pregadores de Gideão, todos eles, todos os pregadores de Gideões, não vem me dizer que faz aquilo por amor. Não vem me dizer que faz aquilo por vocação. Mentira! Faz aquilo para se autopromover. Por quê? Porque após participarem dos Gideões missionários, a agenda deles fica lotada. E nenhum deles vai sem uma oferta. E não vem me dizer que eles não cobram. É claro, você vai trazer uma pessoa, você vai dar o quê? Você dá um valor mediante o que ela está, o que a propaganda na internet diz quem ela é. Se ela está, se o algoritmo ranqueou ela como uma pessoa best-seller, como uma pessoa muito importante, o the bester, o mais importante, os top 1, você não vai dar R$100 para ela, você não vai dar R$50 para ela, porque, enfim, você tem que tratar muito bem os homens de Deus. Aí, entre nós, você oferta, eu não estou falando que é errado ofertar, você oferta R$5.000 para uma pessoa falar 1 hora, Fábio, mas ele passou lá tantos anos, tanto tempo estudando. Eu também passei quantos anos estudando? Quanto tempo eu estou aqui na internet? Então vocês conseguem perceber? O mercenário é aquele que, se não paga, ele não faz. Se não dá o dinheiro, ele não volta. E aí, é claro que como eles recebem grandes prebendas, grandes ofertas, eles ficam com esse papinho de que faz por amor. Cai entre nós. Isso são mercenários. Então, quebra hoje essa ideia de que mercenário é aquela pessoa ruim, que mercenário é um ladrão. O mercenário é aquele que faz profissionalmente e faz por um salário. Se tirar um salário dele, ele deixa de exercitar aquilo que ele está fazendo. Então presta atenção, se você está sendo assalariado e se você não recebe um salário, e se você não recebe esse salário e continua fazendo, com certeza você é um verdadeiro pastor. Mas se deixa de pagar você deixa de fazer, então você é um mercenário, porque você é um assalariado. Você é um assalariado. Eu conheci dezenas e dezenas de pastores que pregava e não recebia nada. Eu, por exemplo, uma vez saí de São Paulo, eu fui convidado para ir num estado, cheguei nesse estado, preguei a palavra. Quando eu voltei, acabou o culto, a pessoa me deu uma oferta que não pagava nenhum voo do meu avião. Não pagava nenhum voo do meu avião. Nenhum voo do meu avião. Eu já fui pregar em alguns lugares e depois de eu acabar a minha pregação, eu não tinha carro na época, eu tive que andar a pé 2 horas para chegar na minha casa. Uma que eu não tinha coragem de pedir para alguém. E outra que as pessoas não têm, muitas pessoas não têm a sensibilidade de perguntar: e aí, pastor, você está com alguém? Você está a pé, de carro, de ônibus? Você veio de cavalo, de jegue? Como que você veio? Como que você veio? Como que você veio? Então, se você quer realmente viver este evangelho, você tem que negar salário.
Eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu salário. É outra ideia, é outra teologia. A Bíblia diz que é digno, sim, o obreiro do seu salário. É digno de um salário. Mas ele não pode fazer aquilo por profissão. Ele não pode fazer aquilo profissionalmente. Ele precisa tirar a ganância, ele precisa tirar o dinheiro. Se não tem, ele não faz. Se não tem, ele não executa. E tem que ser altos padrões. Então, essa ideia do mercenário, o mercenário é alguém que não tem envolvimento, ele não se envolve emocionalmente nem espiritualmente com a sua comunidade. Dentro do aprisco, ele é aquele que tira a lã das ovelhas, e o evangelho precisa ser quebrado. Por isso que Jesus, sim, é o verdadeiro pastor. Comentário curtinho, te abençoando, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.